Olá, queridos, como estão? Tudo bem? Graça e paz. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que a graça dele se manifeste cada vez mais abundante na sua vida, na nossa vida. Precisamos muito que o Senhor Jesus manifeste sempre o seu amor e nos ajude a amar assim como ele, tá bom? Hoje nós vamos estudar uma passagem das Escrituras e eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. A Bíblia diz aqui o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma passagem conhecida, certamente você já deve ter ouvido falar dessa expressão, que é preciso perdoar 70 vezes 7. Uma coisa importante que temos que entender é que o Evangelho é um Evangelho de perdão. Não há como vivenciar o Evangelho, não há como experimentar a graça de Deus, não há como receber o amor de Deus sem entender exatamente o que significa isso. E uma das coisas mais importantes que Deus tem feito por nós tem a ver com o perdão. Não poderíamos ser salvos, não poderíamos ter a garantia da vida eterna e da salvação sem que antes o Senhor tivesse encontrado um meio de estender a nós o seu perdão. O perdão de Deus sobre nossas vidas não foi gratuito. Não é simples, não é apenas uma declaração de eu te perdoo. Para ele houve um custo. E o custo para o perdão foi o sacrifício de Jesus Cristo. E por que isso? Porque o pecado exigia o pagamento de um preço para que ele pudesse ser perdoado. O preço foi estipulado por Deus lá no Éden. No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos serão abertos, e também você vai morrer. Então a morte era o preço que teríamos que pagar por termos pecado. Então este preço foi pago por Jesus na cruz para que o perdão de Deus pudesse ser oferecido a nós. Então este preço é altíssimo. Jesus na cruz foi o preço de Deus. Então o perdão não foi gratuito. O perdão foi oferecido mediante o sacrifício de alguém. Então, o Evangelho é um evangelho de perdão. Jesus foi à cruz para poder nos oferecer perdão. Então, temos que entender este pano de fundo para entender por que é tão necessário para os cristãos perdoar. Porque nós recebemos algo que é o perdão de Deus sem mérito. Nós não compramos o perdão. Nós não conseguimos ou conquistamos o perdão através de qualquer ato ou qualquer coisa religiosa que fazemos. O perdão é obtido pela graça de Deus. É o amor, a misericórdia dele derramada nas nossas vidas que traz o perdão. Então, voltando para aquilo que Mateus 18, 21 e 22 diz, sim, Pedro quer saber quantas vezes precisamos perdoar o nosso próximo. E ele sugere: Jesus, até 7 vezes, porque os judeus tinham o hábito de perdoar apenas 3 vezes. Então, Jesus estende. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, você vai perdoar sempre e perfeitamente, porque 7 é o número perfeito na Bíblia. Então ele potencializou em 70 vezes o número perfeito para que nós entendamos o que ele quer dizer. Ele quer que nós compreendamos que perdoar o próximo é exatamente aquilo que Deus tem feito por nós. Da mesma forma, na mesma proporção, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade. Então, eu e você não temos outra opção senão ir até o trono da graça e dizer: Senhor, eu preciso perdoar aquela pessoa que me machucou, aquela outra que me ofendeu. Como fazer isso? Olha para a cruz, olha para aquilo que Jesus fez ali. O perdão dele foi 70 vezes 7. Exigiu dele o sacrifício, exigiu dele a renúncia, exigiu dele tudo aquilo que o perdão exige normalmente. O que é exigido de nós perdoar o próximo? Renúncia da nossa justiça,
abandono do sentimento e do desejo de vingança, o desejo de abençoar alguém que não merece ser abençoado. 70 vezes 7. Então não é uma lista onde você vai ficar anotando ali quantas vezes a pessoa te perdoou, mas como o perdão de Deus impacta a nossa vida de tal forma que podemos reproduzir esse perdão na vida dos outros. Se nós temos alguém a perdoar, olhamos para a cruz e Ele nos fortalecerá e nos habilitará para dar esse perdão gratuitamente, assim como Ele tem nos dado. Que Deus o abençoe. Eu espero que essas palavras o fortaleça e o ajude, assim como tem me ajudado, a encontrar meios em Deus para perdoar e reproduzir o amor que Ele tem sentido por nós. Amém? Deus abençoe, que a graça dele fique sobre a sua vida.